Respire fundo. Agora pense na pergunta que atravessa séculos, atravessa culturas, atravessa corações quebrados. Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Essa pergunta não nasce na teoria, ela nasce na dor, nasce no hospital, nasce no cemitério, nasce na traição, nasce no desemprego, nasce na madrugada silenciosa, quando ninguém vê as lágrimas. Ao longo da história, homens e mulheres de fé também fizeram essa pergunta. Não foram apenas incrédulos, foram santos, foram profetas, foram pessoas que amavam a Deus profundamente. Em um momento de desespero, livro de Jó relata a história de um homem justo que perde tudo: bens, filhos, saúde, dignidade. Jó não era perverso, não era injusto, era fiel e mesmo assim sofreu de forma extrema. Jó pergunta, Jó grita, Jó questiona Deus. E Deus não o destrói por isso. O sofrimento é uma das maiores provas de que a fé não é alienação. Porque quem crê também chora. Quem crê também sente dor. Quem crê também pergunta, por quê? Mas para entender o sofrimento, precisamos começar por uma verdade difícil. Deus não criou o mal. No livro do Gênesis, está escrito que tudo o que Deus criou era bom. O sofrimento não fazia parte do plano original. Ele entra na história humana quando o ser humano escolhe se afastar da fonte da vida. Quando a liberdade é usada para o egoísmo, para a violência, para a injustiça. E aqui está um ponto central. Deus nos deu liberdade real. Sem liberdade, não existe amor. Sem liberdade, não existe escolha. Sem liberdade, não existe relacionamento verdadeiro. Mas a liberdade também abre a possibilidade da dor. Grande parte do sofrimento humano nasce das escolhas humanas. Guerras, traições, corrupção, abandono, violência. Tudo isso não foi criado por Deus. Foi produzido pela liberdade mal utilizada. Mas e o sofrimento que não parece ter causa humana? E as doenças? E as tragédias naturais? E a morte de uma criança? É aqui que o coração treme. A fé cristã não responde isso com frases prontas. Ela responde com uma pessoa. Em Evangelho de João está escrito que Deus não ficou distante do sofrimento. Ele entrou nele. Em Jesus Cristo, Deus assume a dor humana. Ele sente fome, ele sente cansaço, ele sente abandono. Ele chora diante da morte de Lázaro. Ele é traído por um amigo. Ele é injustamente condenado. Ele é torturado. Ele é crucificado. O cristianismo não apresenta um Deus indiferente. Apresenta um Deus que sofre conosco. A cruz não é apenas um símbolo religioso. É a resposta silenciosa de Deus ao sofrimento. Ele não explica tudo, mas ele participa de tudo. Isso muda completamente a perspectiva, porque o sofrimento deixa de ser sinal de abandono e passa a ser um lugar onde Deus também está presente. Mas ainda assim a pergunta continua: por que permitir? Existe uma dimensão do sofrimento que produz algo invisível aos olhos imediatos: maturidade espiritual. A dor revela o que o conforto esconde. Enquanto tudo está bem, nossa fé pode ser superficial. Nossa confiança pode ser frágil. Nosso coração pode estar apoiado apenas nas circunstâncias. Mas quando tudo é abalado, o que permanece? Muitas pessoas só descobrem a profundidade da própria fé quando passam pelo vale. O sofrimento pode purificar intenções, pode quebrar o orgulho, pode ensinar compaixão, pode gerar empatia, pode aproximar o coração de Deus. Isso não significa que Deus gosta da dor, significa que Ele é capaz de transformar dor em crescimento. Pense no ouro. Ele só se torna puro quando passa pelo fogo. Pense no músculo. Ele só cresce quando é tensionado. Pense na semente. Ela precisa ser enterrada na escuridão para brotar. O sofrimento não é o fim da história. Ele pode ser um processo, mas há algo ainda mais profundo. O sofrimento revela a fragilidade da vida terrena. Ele nos lembra que este mundo não é definitivo, que há algo além. Se tudo aqui fosse perfeito, ninguém desejaria o céu.
A dor, de certa forma, aponta para a eternidade. Em Apocalipse, há uma promessa: Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem luto. Se essa promessa existe, é porque a dor não é permanente. O sofrimento é temporário. A eternidade é permanente. Isso não diminui a dor presente, mas dá sentido a ela. Há também um aspecto misterioso que a mente humana não consegue alcançar completamente. Nós enxergamos fragmentos. Deus enxerga o todo. Uma criança que está no hospital pode não entender por que o médico está causando dor ao aplicar um tratamento, mas o médico sabe que aquela dor é para salvar. Nossa visão é limitada, a visão divina é infinita, isso exige confiança. E confiança não é ausência de perguntas, é decisão de continuar acreditando mesmo quando não entendemos tudo. Ao longo da história, muitos santos testemunharam que foi no sofrimento que experimentaram a presença mais intensa de Deus, porque quando todas as seguranças caem, só Ele permanece. Existe ainda uma verdade delicada. O sofrimento também nos une. Comunidades nascem na dor. Solidariedade cresce na adversidade. Laços se fortalecem quando atravessamos tempestades juntos. Quantas pessoas se tornam instrumentos de consolo porque um dia sofreram? Quantos conselheiros nasceram da própria dor? Quantas histórias de superação só existem porque houve queda? Deus não desperdiça sofrimento. Ele pode usar até aquilo que foi injusto para produzir algo maior. Isso não significa que tudo o que acontece foi desejado por Deus, mas significa que nada escapa ao seu poder de redenção. O sofrimento pode ser o solo onde floresce a fé mais profunda. Mas há um ponto essencial: Deus não promete ausência de dor, Ele promete presença na dor. Eu estarei convosco todos os dias. Essa promessa muda tudo. Você pode atravessar o vale, mas não atravessa sozinho. E talvez a pergunta precise ser ajustada. Em vez de perguntar, por que Deus permite, talvez possamos perguntar, como Deus quer me transformar através disso? Como posso crescer nisso? Como posso amar mesmo assim? O sofrimento não é sinal de fracasso espiritual. Muitas vezes é sinal de processo espiritual. Há momentos em que Deus não remove a tempestade, Ele fortalece o barco. Há momentos em que Deus não fecha a cova, Ele entra na cova conosco. A fé madura não é aquela que nunca sofre, é aquela que permanece mesmo sofrendo. E se hoje você está em dor, isso não significa que Deus se afastou. Pode significar que Ele está trabalhando em níveis que você ainda não consegue ver. O sofrimento pode ser uma fornalha, mas também pode ser um altar, um lugar onde o ego morre, onde o orgulho é queimado, onde a fé é refinada, onde a esperança se torna mais forte que o medo. E no fim, talvez a maior resposta esteja nisso. Deus permite o sofrimento porque nos ama o suficiente para não nos tratar como robôs. Ele nos dá liberdade, Ele respeita nossas escolhas, Ele entra na nossa dor. Ele transforma o que parecia destruição em caminho de crescimento. E, acima de tudo, Ele promete que a dor não terá a última palavra. A cruz parecia derrota, mas se tornou vitória. O túmulo parecia o fim, mas se tornou o começo. O sofrimento pode parecer definitivo, mas na perspectiva eterna, ele é passagem. Se você está sofrendo agora, não feche o coração, não desista. Não conclua que Deus o abandonou. Talvez você esteja sendo moldado. Talvez você esteja sendo fortalecido. Talvez você esteja sendo preparado para algo que só será compreendido mais tarde. O sofrimento não é prova da ausência de Deus. Às vezes é o palco onde Ele mais profundamente atua. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a noite não é eterna. O inverno não é permanente. A dor não é infinita. Há propósito, há transformação, há esperança. E no centro de tudo, há um Deus que não apenas permite o sofrimento, mas que entrou nele para que você nunca o enfrente sozinho.